Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cristiane Chagas. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, mas antes da nossa aula, como de costume, vamos a mais uma reflexão do dia. Viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da sua vida, né? E sorria mesmo quando não parecer ter razões para poder sorrir, certo? Então, todos os dias em que acordamos, devemos lembrar, né, que aquele dia é mais um dia de oportunidade de vida, né? Lembrar também que o Senhor está nos dando mais um dia para poder respirar e fazer tudo aquilo que não realizamos no dia anterior, certo? Mas também nem todos os dias são de felicidades, eu sei disso. Mas há dias de aflições, de tristezas, né? A qual devemos colocar a nossa fé em ação para poder vencer esses dias ruins, tá? Por isso, levante sua cabeça, sorria, mesmo que não haja motivos para isso, tá? Pois tenha certeza, gente, que dias melhores virão, viveremos o melhor de Deus na nossa vida. Isso você pode ter certeza, tá bom? Então, todos os dias temos que sorrir, mesmo que não haja motivos, e agradecer principalmente a Deus por mais um dia de vida. Agora vamos lá a mais uma aula de ciência. E lá vamos nós! Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, ok? Vamos lá, vamos pegar nosso material, certo? Vamos pegar o nosso livro didático na página 42, ok? Como vocês estão observando na imagem, pegando, fazendo as anotações, pegue o marcador de texto, fazendo aquelas anotações, marcando no livro de vocês e prestando atenção. O mais importante é prestar atenção, ok? Vamos lá iniciar nossa aula. Eu espero que todos estejam bem, que hoje seja um dia abençoado e um dia de vitórias, tá bom? E o mais importante, turma, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade do nosso conteúdo, né? Vamos falar um pouco sobre essas reações químicas do nosso corpo. Como acontecem essas reações do nosso corpo que acontecem no nosso dia a dia, né? Que está acontecendo nesse exato momento, é que nós vamos estudar hoje, tá? Essas quebras de moléculas, certo? Então, prestem bastante atenção, ok? Vamos lá? Então, aqui, olha, vocês estão observando que aqui é uma reação química do nosso corpo. Nós vamos estudar sobre essas reações. Então, o que seria, professora, essas reações, né? A ligação entre os átomos, gente, como a quebra de ligações, ela constitui o quê? Ela constitui a chamada de reação química, né? Mas não é só em um laboratório que nós podemos viver, né? Conviver com isso, ou então vivenciar essa situação. Essas reações, no caso, elas acontecem o tempo inteiro, né? Elas acontecem o tempo inteiro em toda parte, inclusive do nosso próprio corpo acontece isso, né? Nesse exato momento está acontecendo inúmeras reações químicas dentro de mim e dentro de você também, não é verdade? Então, essas reações químicas estão acontecendo constantemente, como eu falei, nesse exato momento está acontecendo reações químicas dentro de mim, dentro de você, então é constantemente. E é exatamente isso que seria o quê? Que seria as funções do nosso corpo, né? Do nosso organismo, que ele exerce para manter a nossa estrutura corporal, que depende dessa reação química, para depender dessa estrutura corporal, para depender a organização do nosso metabolismo, que nós vamos estudar agora, tá? Olha só, aqui está falando, gente, para que as reações ocorram, são necessárias várias substâncias, certo? Por isso, é tão importante ter uma alimentação equilibrada, certo? Assim, você garante tudo de que seu corpo precisa para crescer e se desenvolver. Então, para podermos crescer, para podermos
desenvolver, né? Então precisamos do quê? Precisamos de uma boa alimentação, uma alimentação adequada e equilibrada. Aí sim vai acontecer várias reações químicas do nosso organismo, vai ter aquela quebra de moléculas. Quando eu falo aquelas quebras de moléculas, porque nós temos as macromoléculas, gente, quando eu falo macromoléculas, eu falo aquelas moléculas grandes. Quando você está se alimentando, vai ter aquela quebra de molécula nas macromoléculas para as micromoléculas, porque as nossas células, elas necessitam de quê? Elas necessitam se alimentar, constantemente gerar energia, e para isso nós temos que ter uma boa alimentação. E elas não conseguem absorver da alimentação, então o nosso metabolismo vai quebrar as macromoléculas para as micromoléculas, aí sim as nossas células vão poder absorver toda a energia necessária. Mas isso vocês vão ver mais adiante, tá bom? Então aqui, o funcionamento do nosso corpo depende de quê? Depende das reações químicas, como eu falei para vocês. Para poder correr, para poder brincar, nós temos que ter energia. E para termos energia, tem que ocorrer essa transformação química, essa liberação de energia, tá? Então, aqui, olha, muitas reações químicas dependem de quê? Dependem de energia, como eu falei para vocês, certo? Você sabe de onde vem essa energia? Se você pensou nos alimentos, você acertou. Justamente se você não se alimenta direito, você vai ter aquela disposição para brincar, para correr, não vai, né? E nem para estudar também, porque a gente precisa estar alimentado para poder a cabecinha pensar, para poder a gente estudar, ler, não é verdade? Então, nós temos que ter o quê? Uma boa alimentação para poder acontecer tudo isso, tá, turma? Olha só, quando uma ligação entre átomos está quebrada, ocorre o que? Ocorre a liberação de energia, como eu falei para vocês. Quando as macromoléculas elas se quebram, vai se transformar em umas micromoléculas, né? Essas micromoléculas vai gerar, nossas células vai se alimentar e vai liberar energia, tá? Energia química. Essa energia também ela pode ser absorvida durante o que? A reação, tá? Chegando então ao ponto principal, que seria a produção e o consumo, tá, gente? O consumo de energia, que são decorrentes dessas reações, tá? Dessas reações químicas que acontecem no nosso organismo, tá? Então, por exemplo, o crescimento de unhas, certo? O que mais, professor? O crescimento de unhas, crescimento de cabelo, desenvolvimento do ósseo, cicatrização dos ferimentos, né? Reconstrução de quê? Reconstrução celular das nossas células, né? Que elas estão constantemente, estão se multiplicando, né? Então, enfim, tudo isso, gente, diz respeito à construção, tá? Tudo isso diz respeito à construção do nosso corpo, do nosso metabolismo, tudo isso acontece das reações químicas, né? Que elas absorvem, elas vão absorver energia da nossa alimentação, tá? Então, já na hora de suprir o nosso corpo dos alimentos, contamos com o quê? Contamos com essas reações, onde ocorre a liberação de energia. Isso faz com que o nosso corpo fique bem aquecido, nosso corpo tenha bastante energia para podermos gastar, né? Então, se você corre, se você brinca, se você estuda, tem aquela disposição muito boa, isso tudo é devido à nossa alimentação. E devido à nossa alimentação, tem o quê? Tem várias reações químicas do nosso organismo que acontece constantemente, que acontece toda hora, que é a liberação de energia, a liberação de açúcar, né? Que é aquela energia do nosso metabolismo. Então, por isso que nós temos que ter uma boa alimentação para poder acontecer essa liberação de energia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Até aqui tudo bem? Se você ficou com dúvida, depois pergunta. Olha aqui. Veja alguns exemplos de reações químicas. Vocês estão observando? Veja alguns exemplos de reações químicas que acontecem no nosso corpo, gente. Olha só, essas reações, tá aqui esse exemplo. Olha esse sanduíche aqui. Um tipo de reação que vai acontecer aqui. Ela está se alimentando. Então, olha só. A digestão é um processo de transformação de alimentos até que passam
possam, né, ser absorvidos e utilizados pelo nosso corpo. Para isso acontecer, muitas transformações ocorrem. Por exemplo, na boca, né? A saliva, ela começa a atuar nessa transformação química, tá? De alguns nutrientes. Então, a nossa saliva, gente, ela é o quê? Ela vai fazer essa transformação do alimento. É uma liberação de produtos químicos que vai liberar. Quando você está mastigando qualquer tipo de alimento, a tua saliva, ela faz com que molde, com a ajuda de quê? Da tua língua, faz com que molde esse alimento que fica um produto pastoso. E essas macromoléculas que você está se alimentando, quando eu falo macromoléculas, é as moléculas grandes, né? Que você está se alimentando, qualquer tipo de alimento, esse sanduíche está em macromolécula. Então, com a ajuda da tua saliva, né? Que vai misturar todos os produtos químicos e mais a ajuda da língua, que vai moldar o alimento, vai acontecer o quê? Vai se transformar num nutriente pastoso que você vai ingerir. Chegando lá, vai acontecer a transformação das micromoléculas no teu metabolismo, no teu organismo, né? Aí sim, as tuas células vão poder absorver todos os nutrientes necessários que necessita. Aí sim vai gerar uma reação de energia, tá bom? Porque olha só, aqui nós temos, está falando da saliva, né? Então, essa mastigação, o que acontece? Essa mastigação, ela envolve o quê? Primeiramente, a trituração, a ajuda dos dentes, né? A ajuda dos dentes, vai triturar em pequenos pedaços, o que é realizado pelos dentes, principalmente. Ela mistura o alimento com a saliva, o que lhe dá a consistência bem pastosa. Quando você está falando ou quando você está mastigando, você está liberando o quê? Está liberando salivas, não é verdade? A saliva contém o quê? Contém enzima, gente. Essa enzima ela serve para destruir, para diminuir a macro para micromolécula também, tá? Que digere os alimentos e converte em açúcar também. Esse açúcar seria a energia. Aí você, com a ajuda da língua, que é essencial, né? Essa língua ela é essencial. A nossa língua ela é muito importante para poder moldar o alimento, né? E para poder a gente engolir o alimento também. E principalmente com a ajuda da saliva, que é enzimas que vai ajudar a acontecer a digestão também desse alimento, quebrar as macromoléculas para as micromoléculas, tá bom? E converter em açúcar, tá? Aqui abaixo nós temos o quê? Nós temos também falando sobre a cicatrização, como eu relatei no início para vocês, né? Olha, você sabe que o sangue é uma mistura composta de muitas substâncias. Quando você se fere, ocorre o que? Ocorrem reações químicas que deixam o sangue mais espesso, mais denso, né? Que seria essa daqui, ó. Isso é o sangue que ele fica o quê? Mais espesso, vai ficar mais bem denso, formando o quê? Formando essa casca de ferida. Esse é um processo chamado de coagulação do sangue. Né? Muitas vezes você vai lá, você tira essa casquinha de ferida, aí vem, passa uns dias, aí nasce outra casquinha. Isso é o sangue pastoso, gente, é o sangue bem denso, né? Que fica em cima para poder acontecer a cicatrização do seu ferimento. Aqui nós temos falando sobre as eliminações, né? As reações químicas que ocorrem. Deve estar pensando, né? Onde vão todas essas substâncias que são produzidas e não serão aproveitadas do nosso corpo humano? Então, o nosso corpo humano tem vários mecanismos para eliminar essas substâncias, como a produção de urina. Essa produção de urina seria o que? A excreção, né? A excreção de quê, professora? Essa excreção, gente, através da urina, inicia por um processo realizado pelos rins, que ele filtra, ele funciona como um filtro que retém as impurezas do sangue, né? E deixa em condições em circular pelo nosso organismo. Então, o nosso rins, ele filtra todas as impurezas, né? E ele excreta tudo que não serve para o nosso organismo, assim como a urina, certo? Então, as principais substâncias que formam a urina, quais seriam? São a ureia, o ácido úrico e também a amônia.
Tá, gente? Essas são as principais funções que formam a urina, né? Que a função seria o quê? Excretar. Os rins, ele filtra, ele funciona como um filtro, como eu falei para vocês. Ele funciona como um filtro, que ele é realizado pelo... retém todas as impurezas do sangue, tá bom? E aqui nós temos, aqui abaixo, vocês estão observando essa imagem, né? Essa garotinha fazendo exercício, que seria o quê? A respiração e a coordenação de atividades depende de quê? Depende da combinação de diversas reações químicas que ocorrem no nosso organismo, tá? Que ocorrem em diferentes partes do nosso corpo, certo? Mas para isso acontecer, gente, nós precisamos de quê? De informações do nosso sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso com os demais sistemas que formam, que são integrados, né? Que formam, eles são integrados. Então, para tudo isso acontecer, precisa o quê? Precisa principalmente do nosso sistema nervoso, que comanda os demais sistemas que são integrados do nosso organismo, tá bom? Então, aqui seria, eu falei um pouco sobre essas reações químicas do corpo, como acontece essas reações químicas que constantemente está acontecendo no nosso metabolismo, né? Que está acontecendo agora no meu, no seu, né? Essas reações químicas. Mas tudo isso é devido à nossa alimentação. Para podermos ter uma alimentação boa, nós precisamos liberar energia, né? O funcionamento do corpo humano depende dessas reações químicas, depende da nossa alimentação, tá? Isso daqui é na página 42. Agora nós vamos falar um pouquinho das reações físicas, tá? Vocês vão relembrar algumas coisas que nós estudamos, né? Vamos falar um pouquinho dessas reações físicas, qual a diferença da reação física, da reação química, tá bom? Olha só, essas transformações físicas e químicas, elas são o quê? Elas ocorrem dos materiais que são classificados em química e físicas também. Essas transformações, né, elas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorre o quê? Ocorre de maneira mais passageira, tá? Ocorre de maneira mais passageira, não alterando, não alterando intimamente a natureza, não alterando o material, tá bom? Já as transformações químicas já é diferente, são tão intensas que elas podem alterar a composição do material, tá, gente? Como eu vou dar exemplo para vocês, vocês vão observar sobre essas reações químicas que vai alterar a composição do material, fazendo com que essas transformações produzam o quê, professora? Produz uma substância quimicamente diferente do que tinha sido no início. Por quê? Porque ocorreu uma reação química. Ocorre uma reação química. Como vocês vão ver exemplo do papel amassado, no final dele, ele está só as cinzas. Aí já aconteceu uma reação química. Já a reação física, não. Você pode amassar uma lata, pisar na lata, mas não vai acontecer nada dessas reações. Ela vai estar amassada, vai estar deformada, mas a reação física dela vai ser a mesma. Mas isso nós vamos ver no decorrer daqui do livro, tá bom? Então aqui, turma, nós estamos falando aqui, observa as imagens apresentadas a seguir. Nós temos esse papel amassado. Lembra que eu falei para vocês do papel amassado? Papel amassado, papel em chamas e cinzas. Em todas as situações, o material, em todas as situações, né, a matéria inicial corresponde a um pedaço de papel, como vocês estão observando aqui, ó. Porém, as transformações envolvidas são bem diferentes. Olha o que aconteceu aqui. Quando o papel é queimado, vocês estão observando? Quando o papel é queimado, conforme você já estudou, ocorre uma transformação química, tá? Em que essas substâncias iniciais, que são reagentes, lembra dos reagentes? Reagentes, olha, são transformadas em novas substâncias. Olha aqui as novas substâncias, tá? São transformadas em novas substâncias que são os produtos. Olha aqui o produto. Essa reação ela pode ser representada pelo o esquema a seguir, gente. Olha, o papel, o oxigênio, né? Aqui nós temos um reagente que é o papel, o oxigênio. Aqui nós temos as cinzas, papel em chamas e as cinzas, que são o quê? São os produtos.
Aqui já mudou, olha, a composição totalmente, né? Porque aqui eu tenho oxigênio, que é o papel amassado. Aqui, como já tem as cinzas, já mudou para dióxido de carbono e água, que é as cinzas. Então, aqui eu tenho um reagente, aqui eu tenho os produtos, porque é a mudança, tá? O reagente é o início e os produtos é o resultado, é a reação do que aconteceu do reagente, tá, gente? Então, aqui seria o quê? Uma reação química, tá? Aconteceu essa reação química. Olha, observe nas imagens e no esquema que representam a queima, que o material inicia e se transformou em algo bastante diferente. Isso indica que a alteração na composição química da matéria, como eu falei para vocês, aqui nós temos um reagente, aconteceu uma transformação química dessa matéria. Do papel, aqui já virou cinzas. Então já mudou essa reação química, porque aqui eu tinha o oxigênio. Aqui aconteceu as cinzas do papel, então mudou. Olha, aqui já transformou dióxido de carbono mais água, que seria essa transformação química aqui, tá bom? Olha aqui. Aqui vamos falar um pouco da combustão, né? A combustão também é chamada de reação, como vocês observaram na imagem. Então, essa combustão também ela é chamada de reação de queima, ocorre com a intenção entre um combustível, que é o material a ser queimado, e um comburente é o material que interage com o combustível, o oxigênio, um dos componentes do ar atmosférico, tá, gente? Nessa transformação, sempre há liberação de energia na forma de luz e calor, que é o principal, tá, gente? Então, nós temos a combustão, também é chamada, essa combustão é a reação da queima, ou como ocorre essa interação com o combustível, que é o material a ser queimado, né? E aqui nós temos essa transformação do oxigênio, né? Essa transformação da liberação dessa energia, principalmente com a ajuda da luz e do calor. Olha só, aqui vamos falar um pouco nós falamos um pouco dessas reações químicas, aqui vamos falar um pouco dessa transformação física. Ao amassar um papel, observa-se que não há alteração na sua composição química, ou seja, a substância que ela apresenta na sua constituição permanece a mesma, do início ao fim. Não vai mudar, porque você vai amassar o papel simplesmente, né? Portanto, quando não são formadas novas substâncias, sendo modificada somente a sua aparência, ocorre uma transformação física. Só vai mudar, turma, a aparência. Se eu amasso um papel, eu pego o papel aqui, ó, deixa eu pegar um papel. Eu vou pegar esse papel, eu vou amassar e vou jogar. Esse papel aqui, ele vai sofrer alguma reação química? Vai mudar algum produto, alguma substância nele? Não vai mudar. A substância vai continuar a mesma, a aparência vai ser a mesma, tá? Apenas eu só fiz amassar. Então, isso seria o quê? Uma reação física, tá? Uma reação física. Já a reação química já tem uma diferença, porque eu peguei o papel, eu amassei e por final ele queimou. Ele simplesmente ficou as cinzas. Aí sim já é uma reação química, porque mudou as substâncias. Mas a reação física não. Eu pego o papel, eu amasso esse papel e jogo. Mas ele vai ficar a mesma aparência. Essas substâncias dele não vai mudar, vai ser a mesma, tá bom? Isso é transformação física. Aqui na próxima página, vamos dar continuidade falando sobre essas transformações. Aqui tem vários exemplos que vocês vão entender, tá bom? Olha aqui, nós temos a latinha, né? O mesmo tipo de transformação, ela é verificado ao amassar a lata de alumínio. Perceba que o formato e o tamanho da lata são modificados, tá? Porém, a sua composição química continua a mesma, tá? Ela é formada por alumínio, não muda nada, tá? Apenas ele amassou a lata para diminuir de tamanho, mas a sua composição química é a mesma, tá bom? Olha só, outro exemplo de transformação física é quando o objeto cai no chão e se quebra. Nós vamos já falar sobre isso. Olha aqui a lata.
a lata, não mudou nada. Então, isso aqui é uma transformação física. Os componentes presentes numa lata de alumínio não se modificam quando ela é amassada, tá? Por isso, se diz que houve uma transformação física. Não vai modificar, apenas só teve mudança de tamanho, gente. Igualmente do papel, que eu dei o exemplo para vocês, tá? Xícara. Uma xícara, quando cai no chão, tá? Ela vai quebrar. Ela quebra. O objeto apresenta a mesma composição química, não alterou em nada, não aconteceu nada de produtos químicos. Vai ter a mesma constituição física. Ela vai ser uma transformação física, não mudou nada de produtos químicos nela, tá? Aqui, nessa transformação física, a composição química do material não é alterada, ou seja, não há informação de novas substâncias, gente. É igual aqui, a água. A água é uma transformação o quê? Uma transformação física, tá? Nós temos a água líquida. Líquida, você pega a água e você coloca no congelador. Ela vai se formar o gelo, certo? Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar sólido, né? Vai se transformar em gelo. Mudou a composição da água? Não, ainda continua a mesma composição. Então, ela é uma transformação física, tá? Como aqui, olha. Nas transformações físicas, essa composição química aqui do material não é alterado, tá? Não é alterado, ou seja, não há informações de novas substâncias, não muda. Sempre essas transformações físicas não muda, gente. Pode ser líquido para o sólido, líquido para o gasoso, não muda, é a mesma, tá? Transformação física. Agora a química não, a química já vai sofrer algum produto químico, já vai sofrer algumas transformações que vai mudar. E eu falei para vocês no início, tá bom? Aqui, exemplo, outros tipos de exemplos de transformação física. O corte do cabelo. O corte do cabelo é uma reação física, não vai alterar em nada, tá apenas cortando. Dobradura do papel também. Você pega um papel, você dobra, é o mesmo exemplo do papel amassado, gente, não vai modificar em nada, tá? Então, essas mudanças de estado da matéria, sólido, líquido, gasoso, também corresponde à transformação física, como eu falei para vocês, tá bom? Quando a água, por exemplo, no estado líquido é resfriada, né? Transforma-se em gelo. Isto é, a água no estado sólido, porém, tanto a água no líquido quanto a água no sólido, a água cuja fórmula química é H2O. Ela não vai mudar se ela está no estado sólido, no estado líquido. Essa fórmula química dela vai continuar H2O. Então, essa é uma reação física. Não muda, tá? Não vai mudar a fórmula química, tá bom? Continuando pelos elementos químicos. Hidrogênio, que é o símbolo H, oxigênio, símbolo O. O mesmo ocorre na ebulição da água, tá? Que seria o quê? Colocar para ferver, né? O vapor resultante continua sendo água, não vai mudar, tá bom? Formado por dois, hidrogênio e oxigênio. Os elementos que formam a substância são os mesmos e estão na mesma quantidade. Pode-se dizer que sua composição química continua a mesma. Então, olha como é fácil. Reações físicas não muda, não vai mudar a fórmula química. Pode estar no estado líquido para gasoso, ebulição, não vai mudar. Sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser a mesma fórmula, tá? Quando você corta o cabelo, não muda. Então, seria o quê? Formação física, transformação física. Se você amassa uma lata, não vai acontecer essas reações. Então, é reações físicas, gente. Já a química, não. A reação química sempre vai acontecer uma reação diferente, como o papel queimado, tá? O papel iniciou num papel aqui amassado e, por final, ele ficou o quê? Ele ficou totalmente às cinzas. Aí sim, já mudou uma fórmula química. Justamente por isso que é reação química, mas a reação física não muda de estado. A sua reação continua a mesma, tá bom? Então, o nosso conteúdo fica até nessa página, tá bom, turma?
Turma, agora vocês peguem a página 48, né? 48. Vamos passar uma atividade? Eu vou passar uma atividade para podermos exercitar o que nós aprendemos agora sobre essas reações químicas, reações físicas, tá bom? Fazendo a atividade. Se não entendeu, pergunta. Vamos lá na página 48, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Prestem bastante atenção. Está aqui na página 48. Na página 48, está aqui, olha. Está aqui todas acompanhando comigo, tá bom? Olha, está falando sobre as transformações químicas. Ocorre o tempo todo ao nosso redor, certo? Um exemplo muito comum, principalmente em regiões litorâneas, é a formação do ferrugem em materiais como portões, pregos, entre outros, devido à sua composição no ambiente. O ferro reage com o oxigênio do ar atmosférico com a água da umidade e se deteriora. Veja a seguir a representação simplificada dessa reação química. Aqui, essa reação química, nós temos o ferro mais oxigênio mais água, que vai dar o quê? Um ferrugem, certo? Com base nessas informações, identifique qual é o reagente, qual é o produto. Lembra que eu falei o que é o produto e o que é o reagente? O reagente é quando vai acontecer uma reação, tá? Olha aqui, ó. E o produto é o resultado aqui desse reagente. Não esqueçam disso, tá bom? Aqui, essa segunda, tem o quê? A todo momento, substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz solar, convertem a água e o gás carbônico em glicose, um tipo de açúcar que constitui o alimento delas. Durante esse processo, chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente, represente a fotossíntese, indicando os reagentes e os produtos dessa reação química. Aí você vai colocar qual é o reagente, qual é o produto, tá bom? Aqui, gente, nós vamos falar um pouco sobre as moedas, né? Algumas moedas, quando guardadas por muito tempo, podem adquirir uma camada esverdeada na sua superfície, conhecida como azinha, né? Azivinha, né? Esse material é resultado da reação do cobre da moeda com o gás oxigênio, o dióxido de carbono, que é o gás carbono, e o vapor de água existente na atmosfera. De acordo com essa informação, quais os reagentes envolvidos nessa formação? Aí você vai verificar qual seriam esses reagentes aqui. Lembra que o reagente é o início de tudo, tá bom? Ok. Agora aqui a última, vamos falar. Para garantir a integridade dos medicamentos, é necessário armazená-los em condições adequadas de uso e dentro do prazo de validade. A ação do calor, por exemplo, pela elevação da temperatura do ambiente, pode provocar a alteração do produto, como a evaporação de um ou mais componentes. 2. A formação dos componentes indesejáveis. Em relação a essas transformações, classifique em física e em química. Aí você vai ver, será que o número 1 é física? Será que o número 1 é química? Vai lá no conteúdo, dá uma olhadinha e responde. Eu tenho certeza que você vai sim acertar. Gente, na página 49, nós temos essa atividade aqui. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão passar para o caderno, tá? Passem para o caderno. Professora, é para passar esse texto todo? Claro que não, né, turma? Não é preciso passar esse texto para o caderno, não. O que a professora vai querer no caderno, prestem bastante atenção, é esse enunciado aqui para ficar bonito, sabe? Porque aqui vocês estão observando que não tem espaço. Então, faz esse enunciado aqui que a professora vai pedir, ó, no caderno. Deixa umas 3 linhas e responda para ficar mais bonito, para o teu caderno ficar mais organizado, tá bom? Então, é preciso passar o texto, professora? Não é preciso. Só vou querer esse enunciado aqui bonitinho e você responda. Deixa umas 3 ou 2 linhas abaixo, tá bom? Vocês entenderam?
tá bom? Agora vamos lá, a professora vai ler esse texto com vocês. É através desse pequeno texto que vocês vão responder aqui abaixo, tá? E não esquecendo, coloquem no teu caderno o número da página, página 49, tá? Questões, aí você passa o enunciado tudo bonito, coloca a data, que é muito importante também, tá? Ter sempre essa organização no caderno de vocês, tá bom? Aqui, turma, vamos falar um pouquinho, olha, dos medicamentos, dos alimentos, medicamentos cosméticos, certo? Acompanhem comigo aqui. Por que alimentos, cosméticos e medicamentos estragam? Vocês já se perguntaram, né? Você pega um creme para passar no corpo e repara que o prazo de validade aí, vixe, será? Já era, né? Já está vencido. Abre aquela panela de feijão que fica fora da geladeira e sente aquele cheiro estranho. Tira o pão da forma de dentro do pacote e vê umas manchas verdes. Agora me diz, você tem coragem de usar esse creme, comer esse feijão e fazer uma torrada com esse pão? Nem ouse, não é verdade? Nem ouse, né? Interagir ou fazer o uso de produtos, ingerir ou fazer uso de produtos estragados ou com prazos de validade vencido pode ser muito prejudicial à saúde. Dizer que um produto está estragado ou vencido significa dizer que ele sofreu transformações que levam à perda de suas funções, propriedade ou qualidade iniciais, o que pode ser perigoso. A química e a física, a química e a biologia nos ajudam a compreender por que isso acontece. Vejamos. Quando os cremes, assim como os produtos cosméticos e também medicamentos são fabricados, os especialistas eles fazem estudos para indicar a embalagem. Por quanto tempo está garantida essa ação que é esperada e desejada daqueles produtos. Produtos desse tipo, quando vencidos, não só perdem a ação esperada, como apresentam outras mudanças indesejadas também. Nos alimentos pode ocorrer a produção de toxinas prejudiciais à saúde, nos colírios e em outros medicamentos podem surgir colônias de micro-organismos. Os batons podem alterar o sabor e o creme seu aroma. Mudanças como essas são pistas que nos alertam para manter os olhos vivos no prazo de validade. Entendeu? Tem esse pequeno texto que fala sobre a importância, né? Que temos que olhar, temos que ter aquele hábito de olhar os prazos de validade, tá, gente? Aqui abaixo vocês vão ler direitinho. Aqui nós temos a letra A, letra B, letra C, D e E. Vocês vão retirar do texto. Não esquecendo, turma, que esse enunciado tem que passar para o caderno, tá? Passe para o caderno, bonito, como eu falei no início, e respondendo, tá tudo no texto, só é responder, tá bom? Então, a nossa atividade fica nessas duas páginas, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá? Beijo, até a próxima aula.